Você sabia que a vida dos seus antepassados, dos seus ancestrais, impacta diretamente na sua vida, mesmo que você não tenha consciência disso? É sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Hoje é um dia muito importante. Dia 25 de junho é o dia do imigrante. E você sabia que, para nós que temos descendências de imigrantes na família, e somos muitos os brasileiros que têm essa descendência, existe um impacto sobre o que aconteceu lá atrás com os nossos ancestrais e que atinge aqui a nossa vida hoje? É verdade. Por que que isso acontece? Dentro da visão sistêmica, que é a visão das constelações familiares, aquilo que aconteceu com os nossos ancestrais fica gravado como se fosse num grande banco de dados. A gente chama isso de memória celular. É a memória do DNA. Só que não é só o DNA de cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos. É o DNA daquilo que aconteceu lá atrás e que ficou registrado, impregnado nas células dos nossos ancestrais e que de alguma maneira vão nos impactar e podem impactar na nossa vida afetiva, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida, nas relações de amizade, pode impactar em todas as áreas. E por que que isso acontece? Bom, segundo o Bert Hellinger, né, segundo a visão das leis sistêmicas, isso acontece por conta das três leis que fazem parte do inconsciente coletivo. Quais são elas? A lei do pertencimento, que diz que tudo tem um lugar, tudo pertence. A lei da ordem e da hierarquia, aqueles que vieram antes têm precedência pelos que vieram depois. E a lei da troca e do equilíbrio. Então, você dá alguma coisa, recebe alguma coisa, e assim vai caminhando a humanidade, né? Mas qual é a lei que mais impacta nessa questão, principalmente com relação à imigração? É a lei do pertencimento. Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história e pensar como era a vida dos nossos ancestrais antes de eles fazerem essa imigração. Por exemplo, vou falar um pouquinho da história que eu conheço. Antigamente, as pessoas, na maioria das vezes, elas vinham de outros países para cá em função da guerra, para fugir da guerra. E o fugir da guerra significa preservar a vida, porque lá a vida era muito difícil e provavelmente preservá-la seria mais desafiador. Então, as pessoas, por alguma razão, resolviam deixar aquele país de origem para fazer essa migração. Agora, se a gente pensar de uma forma um pouquinho mais ampla, com essa visão sistêmica, o que a gente pode observar? Provavelmente, naquela ocasião, muitas pessoas talvez não quisessem vir, talvez quisessem ficar, mas não tinham escolha. Outras queriam vir, mas não tinham possibilidade. Outras se sentiram excluídas por aqueles que deixaram o país. Outras se sentiram abandonadas porque deixaram o seu país de origem. E isso gera uma grande dor no campo do sistema familiar. É a dor da exclusão. As pessoas se sentem excluídas. E isso, gente, é uma dor inconsciente, não é uma coisa consciente. Às vezes é consciente e verbalizada, sim, de forma, eles partiram, nos deixaram, foram embora, nunca mais a gente teve notícias. E se a gente pensar nas condições de antigamente, né, para poder atravessar o oceano, eram 40, 50 dias, 60 dias dentro de um navio. Não existia o que a gente tem hoje de tecnologia para se comunicar. Então, muitos se perdiam mesmo. Muitos não chegavam, não conseguiam fazer essa travessia. E eu fico emocionada de falar nisso, porque é uma dor que vem no sistema, que causa ao sistema, que impacta profundamente todas as gerações, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E quando a pessoa faz esse movimento de sair de um lugar e ir para o outro, às vezes existe uma crença daqueles que ficaram, que não puderam vir, e até mesmo de alguns que vieram, de que o local para onde eles estão indo não é bom o suficiente, não é próspero o suficiente, não tem as qualidades, as vantagens que são suficientes. Eu estou falando lá atrás, não que isso não possa acontecer hoje, tá? Mas estou falando principalmente lá de trás, da nossa ancestralidade. Então, acontecia de muitas famílias deixarem os seus países, Itália, Portugal, Espanha, Japão, China, e vir para cá, para o Brasil, mas sentindo essa dor de deixar uma parte da sua família e da sua ancestralidade lá, deixar a cultura, deixar os costumes, e isso causa um grande impacto.
Muitas vezes as pessoas que vêm, elas ficam presas àquilo que elas aprenderam lá e têm dificuldade de lidar com aquilo que é cultural, social, aqui no país onde elas estão. Estou falando do Brasil nesse momento. E gera dentro do sistema, às vezes, um conflito de não aceitação da, daqueles que estão aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma descendência portuguesa, que nem está tão distante, né? Afinal de contas, fomos colonizados, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Mas muitas vezes pode existir, sim, uma resistência, uma sensação de que Portugal é melhor do que o Brasil, porque Portugal é mais velho, porque Portugal tem mais experiência, porque os portugueses são mais prósperos, e de repente o brasileiro não tem toda essa prosperidade. Tem um país lindo, mas não tem a prosperidade que Portugal tem. Isso pode gerar um impacto, dizendo assim, os brasileiros não são bons o suficientes. E daí eles fazem esse movimento de migrar, e quando chegam aqui, claro que as raças vão se misturar. E dentro dessa mistura de raças, às vezes existe uma resistência. Então, que você não pode ter um relacionamento, seja de amizade, principalmente um relacionamento afetivo, e se envolver com pessoas de outras nacionalidades, porque não são boas o suficientes, não são prósperas o suficientes, porque não são dignas o suficiente. Então, acontece muito essa questão da exclusão, que está ligada àquela lei do pertencimento que a gente falou lá no início. Isso impacta o sistema, porque às vezes isso vai passando de geração para geração de forma velada, às vezes de forma verbalizada, aonde existe essa rejeição por aqueles que chegam até o sistema, mas que não são daquela descendência. Eu estou falando aqui dos portugueses, mas a gente pode abranger essa realidade para todas as nacionalidades. Então, a gente pode falar dos espanhóis, dos italianos, dos japoneses, dos chineses, de todas as nacionalidades, porque isso acontece. Tem muitas culturas que até hoje não aceitam. É claro que hoje o mundo está mais globalizado e um pouquinho diferente, né, em relação ao que era, mas existem ainda muitos preconceitos com relação a essa mistura de nacionalidades, de etnias, não só religiosas, mas de uma série de questões aonde as pessoas acham que uma é melhor que a outra, e não existe melhor ou pior. E o que a gente vê dentro dos trabalhos com relação à constelação familiar? Que essa dificuldade de aceitar a outra nacionalidade ou de sentir que você perdeu, que você foi excluído, que você foi deixado lá atrás por esses antepassados, impacta a vida de quem está aqui, porque não consegue ter prosperidade, porque tem aí uma dor muito grande no sistema. E essa dor, ela é realmente passada de geração em geração, até que ela possa ser vista e ser curada de alguma maneira. E como é que a gente faz um trabalho desse dentro das constelações para poder curar uma dor como essa? É incluindo, é olhando lá para trás, para os nossos ancestrais, e dizendo para eles, e eu vou ficar emocionada de novo, porque é dizer para eles assim: eu sinto muito pela dor que vocês tiveram. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram, porque não deve ter sido fácil, a vida realmente lá era mais difícil. Mas agora a vida é diferente. A gente está no século XXI. A vida aqui é um pouquinho mais fácil do que era a vida de vocês. E nós, nós, descendentes desse povo todo que veio antes, só estamos aqui porque alguém do nosso sistema fez esse movimento de vir de lá para cá. Então, nós só existimos porque esses ancestrais vieram antes. Nós só existimos porque alguém teve essa coragem, essa força, essa ousadia, essa determinação de atravessar um oceano de dificuldades e chegar até aqui. Então, nós temos que ser muito gratos por nossa ancestralidade, por toda essa força, por toda essa coragem, por toda essa determinação, por toda essa resiliência deles terem passado por tudo o que passaram, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, vivos e honrando a vida e honrando essa ancestralidade que veio antes. Por isso que hoje o Dia do Imigrante, ele precisa, de alguma maneira, ser honrado e reverenciado por nós que temos essa descendência de imigrantes, porque não seria possível estarmos aqui se isso não tivesse acontecido.
Então, através dessas frases de cura, através desse trabalho lindo das constelações familiares, é possível que a gente possa mudar a dor, transformar essa dor que existe no sistema em amor, em reconhecimento, em liberação, para que as pessoas que venham da nossa geração em diante e também aquelas que vieram antes sejam libertadas dessa dor que existia por não se sentirem pertencentes de alguma maneira ou de não permitirem o pertencimento das outras pessoas de alguma forma. Então, a proposta aqui desse bate-papo rápido com vocês era poder trazer essa consciência de que se nós estamos aqui hoje, muitos vieram antes de nós. E muitos desses que vieram antes de nós eram ancestrais que fizeram essa travessia por oceanos, que vieram como imigrantes para cá e passaram por diversas coisas que nós nem temos conhecimento, mas que graças a eles nós estamos aqui. Então, é a minha reverência para todos esses ancestrais, os meus e os seus. E eu quero também dar um dado bem importante aqui. O Brasil, de 2010 a 2019, ele recebeu mais de 1 milhão de imigrantes, vindo de diversos lugares. E a título de curiosidade, segundo a ONU, em 2019, num censo realizado, os países que mais recebem imigrantes, Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita. Então, o mundo inteiro, ele, ainda mais hoje na época da globalização, ele está cheio de imigrantes. Então, quanto mais a gente consegue reverenciar essas pessoas que têm essa coragem de fazer essa viagem, de sair do seu país de origem e ir para outro lugar, que elas possam fazer isso com leveza e possam ser recebidas, né, nesses países de destino também com muita honra, com muita admiração e com muito carinho, porque eles estão sendo corajosos, resilientes e tendo muita força e determinação para poder honrar de alguma maneira esses ancestrais. Então, gente, um beijo enorme no coração de vocês e espero que de alguma forma esse bate-papo aqui possa ajudar você de alguma maneira. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito das constelações familiares ou de qualquer outra abordagem terapêutica, entre em contato aqui pelo WhatsApp, me encaminhe uma mensagem que a gente vai conversar sobre isso.